nosso Super Esporte está ao vivo. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2015, dia da gente falar de mais uma rodada movimentada desse Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o embalado Santos do Dorival Júnior atropelou o São Paulo, venceu mais uma vez e colou de vez agora no G4. Já o Palmeiras perdeu para o Internacional lá no Beira-Rio e caiu na tabela de classificação. Em Itaquera, o Corinthians não teve vida fácil e sofreu muito para arrancar um empate diante do Grêmio. Para piorar, o Timão ainda viu a diferença diminuir para o vice-líder, que é o Atlético Mineiro, que venceu o Avaí e agora está a 3 pontos apenas da ponta da tabela. Tem ainda todos os gols da rodada e o Garrafa daqui a pouquinho comigo aqui no estúdio. E ainda nos Estados Unidos, ontem teve início a 8ª etapa do Circuito Mundial de Surf em Trestles, na Califórnia. O brasileiro e atual líder do ranking, o Adriano de Souza, mineirinho, conseguiu surfar boas ondas e estreou com vitória sobre o norte-americano Ian Crane e o taitiano Michel Bourret, avançando direto para a terceira fase dessa competição. Quem também se saiu muito bem nas águas californianas foi o potiguar Ítalo Ferreira, que bateu o havaiano John Florence e foi direto para o terceiro round. Já o Gabriel Medina, Felipe Toledo e os outros brasileiros não tiveram a mesma sorte e vão ter que disputar a repescagem desse torneio. Campeonato Brasileiro, sem vencer o Internacional no Beira-Rio desde 97, o Palmeiras não conseguiu mudar a história na noite de ontem. Mais uma vez, se deu mal jogando no estádio do Colorado. O Verdão perdeu por 1-0 e de quebra se distanciou daquela região tão bonita, o G4 do Campeonato Brasileiro. Confira aí. No Beira-Rio, o Inter se recuperou da derrota da última rodada e venceu o Palmeiras. Nilton fez o gol da vitória aos 19 da etapa inicial. A equipe gaúcha subiu para 10º lugar. O Palmeiras desceu para 8º. Aqui é sempre complicado jogar com o Internacional, só que o jogo em si estava absolutamente normal até cometermos os erros, né? Aliás, já cobramos isso no vestiário e temos que nos cobrar muito, porque estamos cometendo erros assim de desatenção. Bola parada, quase não saía gol e a gente até fazia. Agora, nos últimos 2 jogos, nós levamos 3 gols. A bola parada é uma situação de jogo, mas é uma situação que você precisa se prevenir. Você sabe que vai ter um escanteio, a bola vai para a área. Sabe que tem uma falta lateral, vai para a área, cada um tem que pegar o seu. E esse primeiro gol, ele fez uma diferença importante. O Internacional não tinha chegado, nós também, muito pouco. Era um jogo de pouco brilhantismo técnico, poucas oportunidades, mas o Palmeiras poderia ter feito mais. Por mais que a gente lamente o resultado e sabe que pode perder posições, temos que estar sempre preparados e trabalhando para uma recuperação. O campeonato ainda tem muitos jogos, se a gente encaixar aí 3, 4 vitórias, certamente vai mudar, porque muita gente vai perder e alguma oscilação vai haver. Só que a oscilação do Palmeiras tem sido maior do que o que a gente esperava e o que a gente necessita. Bom dia, Garrafa. Antes de vovó... Tá, dá bom dia primeiro, vai. Que ele já fez uma cara ali claro, fora, vocês não estão entendendo. Eu vim aqui para lhe dar bom dia. Vai, bom dia. Bom dia, Anitta. Ai, tudo bem? Bonitinho. Não põe a mão no microfone. Tchau. Não, fica aqui, bora. Eu gosto tanto de você. Vamos lá, Deixa eu te Anitta. falar uma coisa. Eu tava lendo antes Até duas. de entrar... 2, pode? 3, 4. Temos pouco tempo hoje. Presta atenção. Eu li uma entrevista do técnico do Palmeiras, Marcelo, falando justamente que ele achava que essa caída de rendimento do Palmeiras tem a ver justamente com a sequência de jogos. Ele estava falando que ele nem está mais fazendo treino. Agora a ideia é regenerativa, é descansar o corpinho para o próximo jogo. Mas não é novidade para ninguém, né, Anitta? O Marcelo Oliveira é o atual bicampeão brasileiro, ganhou os 2 últimos títulos com o Cruzeiro, sabe a fórmula de disputa e se apegar nesse tipo de situação me parece uma desculpa, não é? É assim o futebol brasileiro, há pouco tempo para treinar. E o Palmeiras tem um elenco grande, Então, se você coloca essas peças, trabalhando elas de forma homogênea, sai uma, entra outra e a máquina, a engrenagem tem que continuar funcionando. Não cabe, não, esse tipo de resposta. Eu estou à vontade para falar, porque entendia que o Palmeiras iria entrar já, coisa de quase 2 meses. Falei, o Palmeiras já pula para o G4 e não sai mais.
pulou para o G4, mas saiu, ficou oscilando, entra, sai e não se consolida no G4. O Palmeiras, é verdade, tem problemas, mas como todo mundo tem dentro do campeonato. Tá, e o Corinthians, que é líder da competição, que ontem jogou com o garoto Iago, terceiro reserva na lateral esquerda. O Arana estourou, não é? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Então, é um problema único, não é um problema único do Palmeiras e pontual, é um problema de todos que disputam o campeonato, para mim não serve como desculpa. Tá ok, então não tem desculpa com garrafa, tá? Já vou avisando. Você tem. Em Itaquera, jogo movimentado para o Corinthians e para o Grêmio. No final das contas, um gol para cada lado e não se fala mais nisso. Confira. Na Arena Corinthians, o timão começou apertando o Grêmio. Marcial chutou com perigo logo no começo do jogo. O time gaúcho respondeu na sequência. Pedro Rocha invadiu a área e chutou cruzado, obrigando o Cássio a fazer uma defesa importante. Marcial estava com vontade de marcar e mandou mais uma com perigo. Aos 30, a melhor chance do primeiro tempo. Pedro Rocha chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Marcelo Oliveira, mas o lateral, sem nenhuma marcação, acabou pegando mal na bola. A jogada ensaiada que falhou na primeira etapa, funcionou na segunda. Desta vez foi Marcelo Oliveira quem cruzou. A bola passou por todo mundo até chegar em Bobô, que só completou para o fundo das redes. 1-0 Grêmio. Por pouco, na sequência, o tricolor gaúcho não marca o segundo. Douglas cobrou falta e Marcelo Oliveira desviou para dentro do gol. Porém, o bandeirinha anulou corretamente o lance, já que o ataque gremista estava em posição irregular. O Corinthians não se abateu e foi buscar o empate. Jadson lançou na área e Renato Augusto foi mais esperto que a defesa rival para deixar tudo igual, 1-1. No lance seguinte, quase veio a virada. Rildo passou pelos zagueiros e soltou a bomba, obrigando o goleiro Thiago a fazer grande defesa. Já no fim da partida, ainda teve tempo do meia Douglas sozinho dentro da área perder uma chance incrível para o Grêmio. E ficou assim, Corinthians 1, Grêmio também 1. Um jogo de altíssimo nível, que as duas equipes mostraram porque elas estão na ponta da tabela. Qualidade técnica dos dois lados, nível de concentração altíssimo, jogo onde teve alternâncias e modificações importantes, a hora momento uma equipe, a hora mais. O momento mais importante nosso foi de partir do gol de empate. O goleiro do Grêmio fez a defesa do campeonato. Incrível. A minha observação que foi no banco, eu digo, eu não acredito no que ele fez. Velocidade de reação extraordinária. Um grande jogo, fica o gosto de poder ter vencido, mas saber que enfrentou uma grande equipe. Sai muito satisfeito com o resultado do jogo, pela dificuldade que a gente saberia que ia encontrar. Tenho por mim que foi um grande jogo, digno do primeiro colocado contra o terceiro colocado. É um jogo com uma variação e alternativas dentro da partida muito interessante. Foi realmente um duelo muito bom de ser visto e que a gente saiu na frente, teve o controle em alguns momentos do jogo, né? Mas o Corinthians dentro de casa é uma equipe forte, também joga em aproximação, tem muita semelhança com o nosso time, mas eu acredito que se tivesse que ter um vencedor no dia de hoje, acredito que teria que ser a gente. Rafa, esse jogo, você esteve lá, você comentou comigo, estava frio, foi ficando difícil de ver o jogo porque estava uma baita neblina. Lá, uma neblina muito forte. E eu, algumas rodadas, perguntei para você, não sei se você lembra, sobre o Grêmio. O que você achava do Grêmio? Porque eu tava muito surpresa com o trabalho do Roger e o Grêmio tá subindo e tá fazendo bonito. Jogou muito melhor que o Corinthians, eu achei ontem. Sobre o Grêmio, Anitta, você falava exatamente isso, mas eu dizia, o Grêmio briga por G4. Ontem era a grande chance do Grêmio definitivamente, no meu entendimento, entrar na briga pelo título, né? E deixou escapar, porque o Grêmio, o Roger tem razão, se alguém merecia vencer,
né? Nem sei se alguém merecia vencer. Mas se alguém merecia vencer, esse alguém seria o Grêmio. Mas foi um jogo de alta intensidade, como disse o Tite. O Corinthians tinha muitos sérios problemas ontem na montagem da equipe. O Arana, que vem substituindo o Wendel, se contundiu no início da partida. Aí teve que colocar o garoto Iago, muito tenso, muito nervoso, que é natural, num jogo que tinha cara de final de campeonato. E o Corinthians continua sendo cirúrgico na competição. Cirúrgico. Tomou o gol e encontrou em menos de 5 minutos o empate. Né? Uma bola metida do Jadson, e aí o gol do Grêmio numa falha do Edilson, né? O Corinthians perdeu o seu lateral titular. O Edilson, no meu entendimento, não é jogador para ser titular do Corinthians. Mas ele jogou muito bem ontem, eu vi ele chegando várias vezes, ele jogou bem, gostei. Não, pode levar para casa. Você quer que eu leve para casa? Pode levar para casa, entrega para Manauara, sei lá, qualquer coisa. Deixa a minha cachorra fora dessa discussão. Não dá. O Edilson é muito fraco para esse elenco do Corinthians. Ele fez uma lambança que originou o gol, e numa partida decisiva como essa não se pode cometer erros como ele cometeu. Ó. O Grêmio teve essa oportunidade com o Douglas, foi realmente um grande jogo, e para mim, eu repito aquilo que venho dizendo, né? Corinthians e Atlético estão polarizados na briga pelo título. O Grêmio, para mim, é G4. Tá bom. Bom, na Vila Belmiro, o Santos dominou o São Paulo, venceu por 3-0 e colou de vez lá no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor segue lá na zona de classificação para a Libertadores, mas pode sair caso o Flamengo vença o Cruzeiro hoje no Maracanã. Confira como foi o clássico Sansão dessa quarta-feira. Na Vila Belmiro, mesmo sendo um clássico, o Santos não tomou conhecimento do São Paulo. Aos 30, Zeca cobrou falta na cabeça de David Braz. O zagueiro deu um leve desvio na bola, mas o suficiente para vencer o goleiro Renan Ribeiro. E o Tricolor respondeu com o Neymar do Nordeste, ou melhor, o Rogério, quase empatou nesta cabeçada que o goleiro Vanderlei salvou. Mas quem marcou mesmo, de novo, foi o Santos. Reinaldo falhou feio e Gabigol, que não tinha nada com isso, serviu Rafael Longini, que bateu bonito para fazer 2-0. Já no segundo tempo, Vitor Ferraz deu passe na medida para Ricardo Oliveira se antecipar à zaga e anotar mais um para o Peixe. E para não falar que o Tricolor não fez nada na partida, ainda teve esse chute bonito do Michel Bastos no travessão. Mas bola na rede que é bom, nada. E ficou assim, final, Santos 3, São Paulo 0. Infelizmente nunca pudimos conectar más de 6 pases consecutivos contra un time que ataca igual, que no presiona muito. Então eu acho que de nosso time nenhum tuvo um bom jogo. E o que eles estão se doando em campo é digno de elogios. E uma equipe que cria como nós estamos criando, jogando com a intensidade que nós estamos jogando, eu fico muito satisfeito de estar ao lado desse grupo, porque para mim o que eles já fizeram nessa competição aí preenche toda e qualquer condição que possamos ter. Daqui para frente é natural que sempre vamos tentar buscar mais. Mas eu fico muito contente em ver a reação desse grupo, a entrega, o comprometimento que está existindo em busca de resultados e a cada rodada trabalhando como se fosse o último e o único resultado do campeonato. Garrafa. Diga, Anitta. Que chocolate? É o São Paulo do Osório, né? Oscilando. Eu venho aqui e repito, o São Paulo oscila. É uma boa partida, foi assim contra o Internacional, depois de uma má partida. Mas sabe o que mais me chocou quando eu vi o pós-jogo? O Osório, perguntaram para ele o que ele achava que tinha acontecido. Ele falou, falta de bons jogadores, falta de elenco, falta de bons profissionais. Eu acho que o que ele quis dizer é que ele está sem jogadores, porque o time se desfez de muitos jogadores. Parou. Mas ficou parecendo que quem estava em campo era ruim. Parou. Ele tinha o Michel Bastos no banco, pô. Né? Mas ele disse que queria poupar o Michel Bastos. Você queria poupar, deixasse o cara em casa, meu. Né? Se você tem o risco de machucar um atleta, você deixa o atleta fora, se recuperando, repousando. Você leva o cara pro banco. Repousando. Né? Você leva o cara pro banco. Aí depois que já tomou 2 cocos na cabeça, você põe o cara e fala, vai lá e resolve. A chance de estourar e perder o cara é muito grande. O Osório está sendo incoerente nesse quesito aí. Olha. Se você tem o Michel em condição de... Porque quem fica no banco vai pro jogo, Anitta. Não tem essa conversa. Vou preservar o cara.
não é? Então, ele entendeu que o Santos, em função dos seus desfalques, era uma equipe frágil, que o São Paulo iria conseguir vencer, mesmo sem o que tinha de melhor, no caso, o Michel Bastos, errou o Juan Carlos Osório. Repito, é um bom treinador, não é gênio, mas também não é uma porcaria. É um treinador aí interessante, torço muito para que ele dê certo. Mas ontem ele teve parcela, assim, nessa derrota, mais uma para o São Paulo que ninguém gosta, por 3 gols. Outro detalhe importante, vamos elogiar esse Santos, né? O Santos e o Flamengo, para mim, são as melhores equipes do retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo cresceu nas mãos do Oswaldo e o Santos cresceu demais nas mãos do técnico Dorival Júnior. Ontem, vale ressaltar que esse chocolate que o São Paulo tomou foi com o Santos sem Giovani e sem Lucas Lima, sem 2 peças importantíssimas na engrenagem. E o Santos continuou funcionando da mesma forma. Uma equipe jogando bonito, uma equipe tecnicamente que busca o gol, que é compacta no seu sistema defensivo, fez por merecer a vitória. E o São Paulo precisa definir o que quer dentro dessa vida, né? Se você tem poucos jogadores, leve a campo Juan Carlos Osório, o que tiene de melhor. Por Deus, que espanhol foi esse? Sim, claro. Ontem também tivemos um jogo adiado no Campeonato Brasileiro. A partida entre Joinville e Chapecoense, marcada para essa quarta-feira, foi transferida para hoje por conta do mau tempo que atrasou o voo da equipe de Chapecó com destino a Joinville. Além desse, mais 2 jogos fecham hoje a 24ª rodada. O Flamengo vai receber o Cruzeiro no Maracanã e o Sport visita o Goiás no Serra Dourada. Nas outras partidas de ontem, a bola rolou e a rede balançou e como, hein? Vamos aos gols. No Moisés Lucarelli, o Vasco contrariou todas as expectativas e venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Leandrão marcou aos 29 do segundo tempo. Mesmo com a vitória, o time carioca ainda está a 5 pontos do penúltimo colocado. O Atlético Mineiro fez muito bem a lição de casa e bateu o Avaí por 2-0. Luan, aos 11, e Léo Silva, aos 29 do primeiro tempo, definiram a partida. Com o empate do líder Corinthians na rodada, o Galo encurtou a distância para 3 pontos. Em Floripa, o Atlético Paranaense saiu na frente do Figueirense com o gordinho Walter, sempre ele, 1-0 Furacão. Mas a alegria durou apenas 3 minutos. De pênalti, Cleiton empatou e fechou o placar. Final 1-1. O Fluminense visitou o Coritiba e completou 5 jogos sem vencer no campeonato. Henrique Almeida, vivendo ótima fase, fez 1-0 Coxa. Só que no segundo tempo, Marcos Júnior deixou tudo igual no Couto Pereira. E ficou assim, 1-1 e fim de papo. Vamos ver como ficou a classificação? 24ª rodada. Vamos lá, juntinhos. Juntinho! Corinthians, 51 pontos. Coladinho. Atlético Mineiro com 48. Grêmio com 45 e o São Paulo com 38, bem como Atlético Paranaense, do meu querido, fofo, gostoso, Valtinho, 38. Santos com 37, o Flamengo com 35 em 7º, Palmeiras em 8º com 35, Fluminense com 34 e o Internacional com 34 em 10º lugar. Sport. Poxa, o Sport em 11º não é justo, 33 pontos. Chapecoense com 29, o Cruzeiro com 28, Ponte Preta com 28, Figueirense com 27, Coritiba com 27, aí a treta começa. Goiás com 25, Avaí com 23, Joinville com 21 e o Vasco, meu Deus, milagrosamente que venceu ontem com 16. E o Flávio Prado ontem no Gazeta Esportiva falou que estava com medo desse jogo entre Vasco e Ponte Preta. Mas estou meio na dúvida. Foi o Vasco que venceu mesmo? Foi. A camisa dos times são igual, só muda a cor. Certeza? Será que não foi a Ponte Preta e a gente... Foi, eu narrei, estava escrito, eu confio na minha... Foi o Vasco mesmo? Foi. Porque o Vasco não vencia... Leandrão, né? O Vasco não vencia há mais de 2 meses. Resultado importante, mas que no meu entendimento não resolve absolutamente nada pro Vasco. Mas dá uma alegriazinha, né? Em termos de classificação... Não muda absolutamente nada. O Vasco, para mim, já é virtual rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. É o momento do Vasco começar a pensar no próximo ano, né? Preparar a equipe para o próximo ano, porque esse ano já foi, Anitta. Tá bom, já foi. E você vai pra onde hoje? Eu vou para o aeroporto de Congonhas fazer o desembarque do Palmeiras logo mais à tarde. Ixi, vai estar todo mundo assim, borocochô, né? Perdeu. Bom, eu vou voltar às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Pelé, com a 10. Põe a 10, tal, voltou. Agora a Anitta tá de 10, amigo. Então tá bom. 10. E qual é a música de hoje, Galdino? Já acabou, gente. Vamos ao sucesso. Olha, é boa, hein? E como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Não, Galdino. Acabou.
Mauro Galera anda de patins com a campeã Fabiola da Silva. Amanhã, 11h30 da noite, em Vida de Atleta. Assista agora, Revista da Cidade.